Graça e paz a todos, irmãos e irmãs, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Boa noite e boa noite para você que se reúne conosco em mais um dia do Senhor, mais um domingo, alegre e feliz que o Senhor, com a sua graça, tem nos proporcionado em mais um dia. Louvado seja o nome do Senhor, esse Deus que cuida da gente e que nos chama a confiar somente nele. Somente no nome do Senhor Jesus Cristo nós somos salvos, libertos da morte e introduzidos numa vida feliz, porque assim nós o seremos na eternidade. O mesmo Deus que opera em nós essa certeza de salvação é o mesmo Deus que concede a nós uma paz que excede todo o nosso entender e que guarda a nossa mente, o nosso coração no Senhor Jesus Cristo. Você crê nisso? Se você crê nisso, diga amém aí nos comentários. Você que está tanto no Facebook conosco, quanto aqui pelo Instagram, você é convidado e muito bem-vindo a adorar a Deus conosco, esse Deus que se revela aos seus, que enche o nosso coração com a sua maravilhosa graça, que derrama todos os dias da sua misericórdia, da sua bondade sobre a nossa vida, fazendo com que todos nós sejamos encontrados servos de Deus, filhos de Deus, gente que tem o coração e a mente transformada. Meus queridos irmãos, nessa noite nós vamos cultuar ao Senhor, nós vamos ter momentos aqui de louvor, de gratidão, de adoração. Nós que somos a Congregação Presbiteriana de Vila Valqueire, a todos vocês que estão aqui no Instagram e no Facebook, recebemos com muita alegria a presença de todos, é muito especial. Convide aí os seus amigos, abra suas salas de vídeo, envie mensagens para que todos nós possamos cultuar a Deus e ouvir a palavra do Senhor. Como foi divulgado amplamente por todos nós, na data de hoje, dia 7 de junho, nós vamos dar início a uma série de exposições na palavra de Deus, uma série de mensagens intitulada A Esperança que Vence o Sofrimento. Por que nós sofremos? Porque Deus permite o sofrimento. Como lidar com o sofrimento no mundo em que nós vivemos e como Deus faz com que tudo isso se reverta em glória para o seu santo nome. É isso que nós vamos pregar nessa noite e é isso que nós vamos fazer durante todo o mês de junho, nesse período de pandemia, de quarentena, onde o nosso coração é desafiado pela vida, pelas circunstâncias, pelos momentos em que nós estamos vivendo, a confiar no Senhor, a entender os sofrimentos pelos quais nós passamos. Não apenas me refiro à quarentena, à pandemia, mas me refiro a tudo que ocorre na nossa vida. Como nós podemos entender isso com base na palavra de Deus? Essa pergunta que é feita por muita gente requer a necessidade de ser respondida pelo Evangelho, pela palavra de Deus, pelo Deus que nos chama para uma vida eterna. Feche seus olhos, meus irmãos, vamos orar, vamos falar com Deus, vamos nos colocar na presença do Senhor. Reúne-se aí com todos que estão com você. Ó Deus bendito, nós celebramos o teu nome nesse dia tão gostoso que o Senhor preparou para essa finalidade, Senhor. Nós estamos aqui com o coração contente, com o coração alegre, Senhor, de saber que o Senhor cuida de nós, Senhor. Porque, apesar de quem nós somos, o Senhor nos ama, Senhor. Apesar do que nós fazemos, o Senhor nos perdoa, Senhor. E é no perdão que vem do Senhor Jesus Cristo, por causa da cruz do Calvário, Senhor, por causa da salvação prometida para nós e garantida para nós por Jesus Cristo, é que nós somos reconciliados com o Pai,
é que nós alcançamos a vida eterna, Senhor, não por qualquer coisa boa que haja em nós, Senhor, mas porque o Senhor nos amou, é porque o Senhor nos elegeu antes da fundação do mundo, Senhor, para que nós fôssemos teus filhos, Senhor, fôssemos o teu povo e a tua igreja. E é nessa esperança, Senhor, que nós nos apegamos, é nisso que nós nos alegramos por entender que o Senhor é um Deus que nos ama, Senhor, apesar de quem nós somos, Senhor. E nesse tempo de pandemia, de quarentena, Senhor, de tantas expectativas dotadas, Senhor, de medidas do governo, no sentido de se reabrir atividades, Senhor, onde nós muitas vezes nos perguntamos, Senhor, temos dúvidas, é que nós queremos no nosso coração ter a certeza de que o Senhor cuida de nós, Senhor. É que hoje nós precisamos entender por que as coisas ruins acontecem, porque o Senhor permite os sofrimentos da vida, meu Deus. E que nessa noite, Senhor, todos nós saiamos daqui com essa resposta no coração, com o entendimento claro e perfeito das tuas sagradas escrituras, Senhor. Faça tudo, ó Deus, para a tua honra e para a tua glória. É o que nós te pedimos e é o que nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Olá, boa noite, amados irmãos. Convido a todos a abrir as suas Bíblias, reunir todos aí que estão na sua casa. Em Malaquias, capítulo 4. Malaquias, capítulo 4. Diz assim a palavra do Senhor. O dia do Senhor. Pois certamente vem o dia ardente como uma fornalha. Todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha, e aquele dia que está chegando ateará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos. Não sobrará raiz ou galho algum, mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará trazendo cura em suas asas. E vocês sairão e saltarão como bezerros soltos no curral. Depois esmagarão os ímpios, que serão como pó sobre as solas dos seus pés, no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrem-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos e das ordenanças que lhe dei em Horebe, para todo o povo de Israel. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos e os corações dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Amém. Irmãos, convido vocês também a, nesse momento, cantar conosco o cântico Deus é Deus. Que neste momento possamos fechar os nossos olhos, e cantar este louvor que muito fala aos nossos corações, que você preste atenção nessa letra dessa música. Amém. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus.
continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Cante. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Amém. Amém. Glória ao Senhor. Deus é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, Ele continua sendo perfeitamente Deus. Amém, queridos? Vamos ouvir a palavra do Senhor. Você que entrou aqui no Instagram agora, você do Facebook, seja muito bem-vindo. Vamos, nesse momento, ouvir a palavra do Senhor, a pregação desse grande tesouro que é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Pode orar, irmã? Amém. Vamos orar, pedindo a direção de Deus. Amém. Oremos, irmãos. Senhor Deus e amado Pai, graças te damos, Senhor, por mais um dia em Tua presença, Senhor, por estarmos, Senhor, mesmo cada um em sua casa, ó Deus, mas estarmos em comunhão contigo, Pai querido. Te agradecemos por isso e te pedimos, Senhor, pela Tua palavra neste momento, Senhor, que Tu possas, através da vida do Carlos, Senhor, falar aos nossos corações, Senhor, e que possamos ser transformados, ó Deus, pela Tua palavra. Amém, Senhor. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, e você que nos assiste, quero convidar você para tomar sua Bíblia e abri-la na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 8, verso 18 a 25. Romanos, capítulo 8, nós vamos fazer a leitura do verso de número 18 ao verso de número 25. O subtítulo que a Sociedade Bíblica do Brasil coloca nesse texto chama-se Os Sofrimentos do Presente e as Glórias do Porvir. Romanos 8, 18 a 25 diz assim: Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação
aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora, e não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Louvado seja o nome do nosso Deus por tão grande revelação para a nossa vida. Meus queridos irmãos, todos nós estamos sujeitos aos sofrimentos que nós enfrentamos na nossa vida. Isso é fato, isso acontece com todo tipo de pessoa, todo tipo de gente, seja mais ou menos inteligente, culto ou gabaritado nessa vida. O fato é que todos nós estamos sujeitos ao que o apóstolo Paulo disse nesse primeiro versículo, aos sofrimentos do presente tempo. E a psicologia moderna ou a psicologia contemporânea costuma a definir o sofrimento dizendo que sofrimento consiste em qualquer experiência não necessariamente desejada, mas que produz adversidade para o nosso coração e causa uma emoção negativa que lhe é correspondente. Em outras palavras, sofrer significa padecer, sofrer uma pena, ou significa a dor que uma pessoa sente, ou uma sensação consciente ou inconsciente que se reflete na vida íntima, na vida psicológica, como um esgotamento do ânimo ou na própria infelicidade de uma pessoa. É assim que os conceitos humanos, os conceitos das ciências humanas trabalham com a ideia de sofrimento. Sofrimento é algo que vem ao coração, que provoca desgosto, provoca abalo psicológico e faz com que a vida humana, por vezes, entre em determinados buracos sem fim, de depressões, de esgotamentos, de cansaços, de burnouts e de síndromes psicológicas as mais variadas que sejam. No entanto, meus irmãos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós entendemos que há uma esperança essa que vence o sofrimento. Que não existe sofrimento nesse mundo que não seja vencido, que não seja diminuído, que não seja, de fato, neutralizado pela esperança que vem da palavra do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo escreve a uma igreja, a uma comunidade, não de pessoas super espirituais, não de gente que havia aprendido tudo o que precisava para a vida, mas sim de pessoas que eram feitas de carne e de osso e de sangue, como eu e você. O apóstolo Paulo escreve para uma comunidade de gente que se reunia em torno do nome de Jesus e que estava cercado de inimigos e que estava carente de encorajamento. E essa passagem da Bíblia vem suprir ricamente essa igreja, fazendo com que aqueles irmãos da fé do passado entendessem o significado dos sofrimentos da vida, posicionando o olhar espiritual dele não para uma concentração nas coisas que acontecem, mas
sobretudo na glória prometida por Deus. Não é? O apóstolo Paulo vai falar nesse texto de uma esperança que deve pautar toda a vida das pessoas que creem que Jesus Cristo morreu e ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele Rei e Senhor da nossa vida. Essa esperança que o apóstolo Paulo nos fala, ela é fruto de uma redenção, de uma glória, de um poder pleno e supremo que há de se manifestar no futuro, mas que hoje já enche o coração das pessoas que olham para os sofrimentos da vida, que se perguntam a respeito dos sofrimentos da vida e que são encorajados com as respostas, com as verdades supremas de sabedoria que o Santo Evangelho, que a Palavra de Deus apresentam como significado para que nós triunfemos entendendo o que é o sofrimento e caminhemos para essa glória futura prometida para nós na vida eterna nos céus. O apóstolo Paulo, então, fala-nos de uma redenção, de uma glória vindoura, de um futuro onde Jesus Cristo há de voltar, onde Jesus Cristo há de julgar as nações. Tudo isso há de acontecer, mas que hoje, nós olhando para isso, nós nos enchemos dessa esperança, dessa certeza de que tudo isso é fato, tudo isso vai acontecer. E o apóstolo Paulo vai nos dizer que tudo aquilo que nós sofremos não se compara ao que está por vir. A redenção que traz a esperança é, portanto, tema da nossa mensagem nessa noite. O que o apóstolo Paulo nos ensina nesse texto, ele que foi um homem de tantos sofrimentos, logo ele que passou por tantas tribulações, triunfou sobre tantas lutas e aprendeu muito a respeito dos sofrimentos, do olhar cristão, do lidar e com o agir diante dos sofrimentos da vida. O apóstolo Paulo nos diz no verso 18 que os sofrimentos comparados a essa glória, ou que a redenção que traz essa esperança, ela é completamente superior aos sofrimentos atuais. E Paulo vai dizer, olha, meus irmãos, eu quero que vocês saibam que eu estou convicto, que eu estou certo de que os sofrimentos, as lutas, as aflições, as agonias existenciais da vida, os medos que nós lidamos, eles existem. Eles são fato. A vida cristã não é uma redoma de vidro. A vida cristã não é um carro blindado. A vida cristã está sujeita a sofrimentos. E quem quer que diga que isso não acontece, não compreendeu o Evangelho. Os sofrimentos do tempo presente, por mais que eles existam, por mais que eles tentem nos afetar, eles em nada se comparam com a glória a ser revelada em nós. Que sofrimentos são esses, meus irmãos? Que sofrimentos são esses que o apóstolo Paulo coloca numa balança junto com a glória de Deus e pesa, e quando vê a balança pende para o lado da redenção divina? O apóstolo Paulo nos diz que esses sofrimentos resultam do pecado. Se não houvesse pecado no mundo, nós não passaríamos por sofrimentos. Tudo seria perfeito. Tudo estaria plenamente alinhado com Deus, na sua perfeita harmonia, mas com a queda do homem, nós estamos sujeitos aos sofrimentos. Paulo também aqui se refere aos próprios sofrimentos que nós passamos por Cristo. Se você olhar uma linha anterior, no verso 17, ele vai dizer que se nós somos filhos e herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, nós com ele juntamente seremos glorificados, mas nós também com ele sofremos hoje. Os sofrimentos fazem parte da vida cristã e aqui Paulo também os aplica aos sofrimentos em geral, às dores, às emoções, às enfermidades, às desilusões, às frustrações. Tudo isso vai acontecer, está acontecendo até que Jesus Cristo volte. Mas Paulo também não fala só dos sofrimentos, ele fala também de uma glória que há de ser revelada em nós. Ele diz que esses sofrimentos não podem ser comparados com a glória
a ser revelada em nós. E essa glória, queridos irmãos, é o regresso de Cristo em glória, no dia em que haverá a revelação dos filhos de Deus, no dia em que toda a carne há de contemplar a sua glória, e essa revelação há de acontecer em nós, nos dias em que nós seremos redimidos plenamente. Ninguém sabe que data é essa, ninguém sabe qual é a hora que isso vai acontecer, mas nós que cremos em Cristo sabemos que isso vai acontecer. E que todas as coisas que existem e acontecem apontam diretamente para essa glória que vai acontecer. E quando Paulo olha os sofrimentos de hoje, e ele olha a herança eterna e plena com a glória, com o regresso de Cristo, a conclusão não é outra. Ele afirma: eu estou bem certo que os sofrimentos que eu e você enfrentamos na vida hoje não se comparam, né, com a glória eterna nos céus, com a revelação dos filhos de Deus que há de vir. Paulo coloca sofrimento e esperança em comparação, dizendo que os nossos atuais sofrimentos, por mais numerosos que sejam, por mais severos que sejam, por mais que façam com que a nossa vida se perca, com que as nossas emoções entrem num labirinto terrível que faz com que a nossa vida fique de cabeça para baixo, os sofrimentos eles perdem sua significação, seu significado total quando nós os comparamos com a nossa glória futura prometida pelo Pai, por Deus que está nos céus. E ele vai dizer que essa glória que excede infinitamente as expectativas, ele faz com que nós olhemos para a vida, que a gente considere os sofrimentos e não que a gente despreze o valor deles, o caráter pedagógico, o caráter informativo, a aproximação com Deus que acontece por conta dos sofrimentos, mas ele fala que essa glória ninguém imagina como será. Ninguém sabe como há de ser a segunda vinda de Cristo, mas o só pensar nisso, o só ter essa esperança no coração, já é motivo suficiente para que a gente diga que tudo aquilo que a gente sofre, tudo aquilo que a gente se perde, tudo aquilo que ansia a gente, angustia a gente, não há de ser comparado do ponto de vista da eternidade. Os sofrimentos passageiros do tempo de hoje, da vida de hoje, eles não têm qualquer relevância, qualquer pertinência para fazer com que a nossa vida entre em desvio de rota dos caminhos do Senhor. Quando nós olhamos para o reino de Deus, para a glória prometida nos céus, né? Como diz um hino antigo, metade da glória celeste jamais se revelou ao mortal. Nós não sabemos o que é metade da glória celeste. Mas se no nosso coração existe a certeza de que nós estamos trilhando um caminho que é cheio de espinhos, de pedras, de desvios de rota, de tentativa de nos tirar dele, nós somos invadidos com a certeza de que todas as pedras do caminho não se comparam com a glória do fim do caminho. Nós estamos caminhando para uma redenção. E essa redenção, com Cristo Jesus, quando ele há de nos levar para sempre para o seu reino celestial, quando nós colocamos isso no coração, a gente pode dizer como o apóstolo Paulo: os sofrimentos da minha vida não se comparam à glória que o Senhor Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário por amor à minha vida. Segunda coisa que o apóstolo Paulo nos mostra é que essa redenção, essa glória futura, traz uma esperança, e isso acende na criação, nas coisas que foram criadas, uma forte expectativa. E ele vai dizer no verso 19 que a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Que coisa interessante!
Não somos apenas nós que aguardamos a segunda vinda de Cristo, mas toda a criação, ela nutre uma expectativa que arde, uma chama acesa. E a gente se pergunta, de quem o apóstolo Paulo está falando? Que criação é essa? Vamos pensar nas coisas que Deus criou e de quem o apóstolo Paulo está dizendo que nutre essa ardente expectativa. Não são os anjos. Porque os anjos não estão sujeitos a essa vaidade e essa corrupção que o apóstolo Paulo fala no texto. Não é Satanás e os seus demônios, porque eles jamais serão libertados da ira de Deus. Não são os réprobos de coração, ou seja, não são as pessoas que no seu coração negam a verdade de Deus, que repudiam a Jesus Cristo em seus corações, porque a palavra diz que essas pessoas sofrerão juízo da parte de Deus. E não são também aqui os eleitos de Deus, porque Paulo os trata como um grupo seleto e fala que é neles que se revelará essa glória. Portanto, Paulo assim se refere quando ele diz a ardente expectativa da sua criação, é toda a natureza. É toda a criação irracional, seja ela animada ou inanimada, ou seja, meus irmãos, os montes, os rios, as árvores, os animais. E a pergunta que a gente faz é a seguinte, mas como pode? Como pode as árvores, as plantas, os montes sentirem expectativa de alguma coisa? Hã? Como é que pode a ardente expectativa dessa criação? Ora, meus irmãos, o apóstolo Paulo aqui está usando uma linguagem que a gente chama de linguagem de acomodação ou linguagem de personificação, da mesma forma que os salmistas dizem que as árvores se regozijam no Senhor, que os rios batem palmas, da mesma forma que o profeta Isaías diz que os desertos se alegram e que as montanhas e montes, elas irrompem em cânticos a Deus, o apóstolo Paulo estabelece que a própria criação, a natureza, as coisas que existem nutrem uma ansiosa expectativa, uma ardente expectativa e suporta até angústias, porque há uma esperança prometida para toda a criação. Essa criação, diante disso, nutre um desejo ardente de ser resgatado por Deus. Em outras palavras, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que esse Deus que está redimindo a nossa vida, ele tem também o interesse em redimir a sua própria criação. Deus está restaurando as coisas, irmãos. Deus está restaurando a história. Deus está redimindo a sua criação. E no dia do regresso de Cristo, essa restauração de todas as coisas será completa e será de conhecimento público. Todos os olhos verão o que o Senhor fará com a sua criação. E isso enche a criação de uma ardente expectativa, porque revela o quanto Deus ama tudo que Ele fez. Não é? Por isso Paulo vai dizer, os sofrimentos do tempo presente não se comparam a isso. Essa retumbante glória, essa glória cheia de plenitude que há de acontecer quando Jesus Cristo voltar. E ele vai voltar. Ele vai voltar, isso vai acontecer. O verso 20 nos mostra por que essa criação nutre essa ardente expectativa. Ele vai dizer que a criação está sujeita à vaidade. E aqui, irmãos, vaidade não no sentido de futilidade, não no sentido de ser vaidoso, mas sim no sentido de uma fragilidade, de uma imperfeição. É como se a criação, como se tudo que existe estivesse sendo abafado, tolhido, sendo dotado de uma falta de vigor, né, de um enfraquecimento causado pela depravação perversa da entrada do pecado no mundo. Perceba uma coisa, não foi a criação que pecou, não foi a natureza que cometeu o pecado, foi o próprio homem que pecou. Mas as consequências da entrada do pecado no mundo se projetam sobre a criação. A criação se torna sujeita a um desenvolvimento reprimido, a uma constante decadência. A maldição infecta a planta, ela dizima as colheitas. Perceba que anualmente, milhões de dólares são gastos para resolver doenças,
para resolver pragas, seja nas plantas, seja nos animais, para não dizer na própria vida humana. E a palavra de Deus diz aqui que o próprio Deus sujeitou a criação a essa fragilidade. Lá na queda do homem, Deus pronuncia uma maldição sobre a terra, dizendo: maldita seja a terra por tua causa. A consequência do pecado afeta a natureza. E do mesmo modo que a criação foi sujeita a essa fragilidade, o apóstolo Paulo vai dizer que a criação será igualmente redimida, restaurada, juntamente com a humanidade, do cativeiro da corrupção, dessa situação que sofre diariamente as consequências do pecado, para uma liberdade espiritual, liberdade suprema da glória dos filhos de Deus. E tem mais. A criação não apenas nutre ardente expectativa, ela não apenas está sujeita a essa fragilidade, mas a própria criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. O verso 22 diz isso, né? Desse modo, vivendo assim, a criação se compara, na linguagem do apóstolo, aos gemidos, às dores de parto de uma mulher que está prestes a dar à luz a uma criança. Da mesma forma que há gemidos de dor, há também gemidos de esperança, de vida que há por nascer, meus irmãos. Da mesma forma que Deus se preocupa em redimir toda a sua criação, que Ele ama a sua criação, tudo que existe é a obra das mãos de Deus. Como diz o salmista, os céus manifestam a glória de Deus, Ele faz o mesmo com as nossas vidas, né? Nessa esperança, nós obtemos a salvação de Deus. O Deus que ama a criação, o Deus que está redimindo a história, redimindo toda a natureza, toda a sua criação, e que há de fazer plenamente isso no dia do retorno de Cristo, é o mesmo Deus que olha para você e olha para a minha vida e diz assim: eu estou redimindo a sua vida. E o meu propósito com você é apresentar você salvo, né? E reconciliado comigo e adotado plenamente comigo naquele glorioso dia do Senhor. É por isso que Paulo diz que os sofrimentos do tempo presente não se comparam a esse Deus maravilhoso, grandioso, que redime a história, redime a criação, redime todas as coisas e resgata a nossa vida. Em terceiro lugar, essa redenção que traz esperança para nós, ela acende uma esperança nos filhos de Deus, na nossa vida. Paulo vai dizer no verso 23 que não somente a criação, mas também nós, mas também eu, mas também você, que temos as primícias do Espírito, nós igualmente gememos no nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo. Meus irmãos, quem é filho de Deus, quem é eleito de Deus, quem tem a Cristo Jesus no coração e na mente, é com essa esperança que norteia a sua vida, né? Paulo está dizendo de uma esperança que é fruto do agir do Espírito de Deus. Do mesmo modo que a criação geme e tem suportado angústias até agora, nós, eleitos de Deus, salvos por Jesus Cristo, na mente de Deus, nós estamos inseridos nessa esperança, que é uma esperança agônica, é uma esperança com gemidos, né? Onde nós dizemos: Maranata, vem Senhor Jesus Cristo, que toda essa condição imperfeita que a gente vive, a gente entende que isso é passageiro. Assim são os sofrimentos, assim é a vida, assim são as circunstâncias. E aí Paulo vai dizer que isso acontece na nossa vida também porque nós temos as primícias do Espírito, né? Lá em Êxodo 23:19, em Deuteronômio 18:4, a palavra de Deus diz que os israelitas receberam a ordem. Eles deveriam oferecer a Deus as primícias, o melhor, as primeiras coisas, tanto do solo como grãos, óleo, vinhos e também a lã que era tosada das ovelhas. E o apóstolo Paulo nos diz que o contrário da parte de Deus também é verdade. Deus
nos abençoa com as primícias do seu Espírito, convencendo o nosso coração todos os dias, quando nós buscamos ao Senhor, de que essa esperança redentora é de fato verdade, que tudo isso vai acontecer. Nós que temos as primícias do Espírito, fomos selados por Deus, né? O Espírito Santo é a nossa garantia de salvação vindoura. Tudo, se nós cremos que tudo isso há de acontecer com glória, com verdade, com plenitude, é porque o Espírito Santo já convenceu o nosso coração e fez surgir na nossa vida uma noção de carência de Deus. Algo que é muito esquecido nos dias de hoje é o senso de dependência do Senhor. Mas aqueles que estão em Cristo são selados pelo Espírito Santo de Deus para o dia final. Deus nos dá como garantia a certeza de que nós seremos salvos, e diante disso nós não temos necessidades de bens materiais, nem de glória humana, nem de reconhecimento por parte das pessoas, nem de qualquer outra futilidade ou vaidade que o mundo possa nos oferecer, mas nós nos tornamos como pessoas famintas por essa plenitude, dessa bênção salvadora na parte de Deus. E com isso nós vencemos o sofrimento. E com isso tudo que acontece na nossa vida se torna absolutamente secundário e susceptível de ser vencido quando nós no nosso coração entendemos o que é essa redenção, o que é essa glória de Deus. E Paulo conclui esse texto no verso 24, dizendo é que a nossa salvação nos dá nessa esperança. É nessa esperança que nós somos salvos. Nós somos salvos pela graça de Deus. Sabemos que somos salvos mediante a fé, mas a salvação de um crente, ela vem acompanhada na vida de uma promessa a ser seguida que enche o coração, que faz bater em retirada o culto aos sofrimentos. O olhar atento apenas para as coisas ruins da vida. Do mesmo modo, meus irmãos, que Deus exige que haja fé para que nos apropriemos da salvação, assim também é necessário que essa esperança que nos faz desfrutar de bênçãos eternas encha o nosso olhar, encha a nossa vida e nós possamos confessar, juntamente com o apóstolo Paulo, de que por mais que soframos nessa vida, isso é leve, isso é momentâneo, é uma tribulação passageira que não se compara à glória que o Senhor tem para nós no dia final, onde Jesus Cristo há de voltar. Que pelo contrário, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória acima de toda comparação. E aí Paulo vai dizer que essa esperança é uma esperança invisível. É uma esperança que não se vê. E seria sem sentido você esperar por uma coisa que você já está vendo. Mas Paulo diz no verso 25 que se nós esperamos aquilo que nós não vemos, nós não vimos ainda a manifestação suprema da glória de Deus, mas nós pacientemente aguardamos isso. Meus irmãos, poucas são as pessoas hoje que podem dizer isso. Poucas são as pessoas que na vida, no caráter, nas atitudes, têm essa confissão na boca. Poucas são as pessoas que aprendem a esperar o que não vem e aguardando o acontecimento dessa bênção, meus irmãos. Mas a palavra de Deus nos diz que não há sofrimento que vença essa esperança, quando Deus nos dá do seu Espírito para nos convencer de que tudo isso é fato. Então nós pacientemente, como diz lá o salmista, né? Esperei confiantemente no Senhor, sem reclamações, sem murmurações, sem maldizer a vida, sem falar mal a respeito de tudo o que existe e acontece. Nós pacientemente aguardamos. Eu não quero ser uma pessoa alheia aos problemas. Eu não quero ser uma pessoa longe da ciência dos fatos, mas eu quero ser uma pessoa que aguarda pacientemente no Senhor e vê a certeza no seu coração
de que todos esses sofrimentos que nós vivemos nos dias de hoje, cada um sabe aquilo que sofre, cada um sabe aquilo que se preocupa, mas tudo isso não se compara. Não tem sentido sofrer demasiadamente do ponto de vista da eternidade, quando todos nós estaremos descansando no Senhor. Tá? É isso que o apóstolo Paulo fala para mim e você. E a pergunta que eu faço nessa noite é: qual é o sofrimento que tem transtornado a sua vida? Tem alcançado o seu coração? Será que não é hoje o dia da gente parar de repetir as mesmas coisas, de falar mal das mesmas coisas, e a gente olhar um pouquinho para essa glória, e a gente verificar no nosso coração se a gente de fato está convencido de que Jesus Cristo não só vai voltar, mas como Ele está voltando? Todos os sinais do mundo manifestam para essa segunda vinda de Cristo, para essa gloriosa vinda. Às vezes, meus irmãos, as razões do nosso sofrimento é porque nós não colocamos o coração nessa maior esperança, nessa esperança que é a esperança de todas. Jesus Cristo vai voltar furtivamente num dia em que todos nós seremos pegos de surpresa. Isso vai encher os nossos olhos e essa glória vai ser revelada não diante dos nossos olhos, mas dentro de nós. Nós seremos ressuscitados, nós seremos transformados, nós receberemos um corpo imortal e nós seremos levados para sempre, para morar com o nosso Deus. O que pode ser mais consolador do que isso? Eu não conheço psicologia humana que realize isso. Eu não conheço filosofia de vida que produza no seu coração essa esperança, né? De nós habitarmos para sempre com o Senhor, de como está sendo escrito aqui, de nós entendermos que estamos aqui de passagem, né? Da gente ter esse desapego com o mundo e a gente entender que a gente está caminhando para um lar eterno que nos espera. Meus irmãos, quais são as aplicações? Como é que a gente vive isso? Nós temos que entender algumas coisas diante de tamanha confissão de fé, de tamanha revelação da palavra de Deus, que faz a gente entender a glória de Deus e os sofrimentos. Nós temos que entender, meus irmãos, que é diferente do apóstolo Paulo, né? Nós geralmente estamos acostumados com as esperanças visíveis. Nós somos acostumados com soluções práticas para tudo. Nós queremos resolver a nossa vida sempre, ou quase sempre, com os nossos recursos, com as nossas inteligências, com as nossas técnicas. Deus nos chama para colocarmos nele a esperança e sermos partidários de uma esperança que não se vê e pacientemente aguardar isso, né? Porque é nessa esperança que a nossa vida é reconciliada com Deus. Se nós temos a certeza de que nós vamos habitar para sempre com o nosso Senhor na glória, isso deve provocar descanso em nós, paciência em nós, não nos atentando nós nas coisas que são terrenas demais, pequenas demais, por mais que soframos hoje. Há uma glória prometida para nós. E a gente pode dizer que os sofrimentos não se comparam a essa glória. Para a gente viver isso, o nosso olhar tem que mudar. As nossas atitudes têm que mudar. A gente tem que parar de olhar apenas, né, para a nossa capacidade, para as nossas competências de resolver a vida, ou para as angústias do nosso tempo, para as preocupações que terrivelmente nos assediam, e olharmos para as coisas do alto, olhar para o dia glorioso do Senhor como algo que vai acontecer, e é nisso que a nossa esperança de vida ela se mantém, num mundo que busca tantas outras esperanças, num mundo que coloca esperanças em pessoas, em recursos. Nós olhamos para uma esperança que faz cessar todos os sofrimentos, uma esperança que não se vê, uma esperança que há de acontecer, mas que é pela parte de Deus trazida ao nosso coração como forma de entendermos a paciência e a dependência necessária para suportar
todos os problemas, todos os sofrimentos da nossa vida, né? E é essa esperança que vence o sofrimento. É por isso, meus irmãos, que muitas vezes nós passamos por tribulações. É por isso que muitas vezes nós temos dias ruins. É para nós nos lembrarmos de que a graça de Deus é suficiente para nos bastar e também para a gente se desapegar das coisas do mundo, né? Nosso lar não é aqui, nosso futuro não é aqui, o nosso local de pouso é a namorada eterna de Deus. A esperança que vence o sofrimento é saber que Jesus Cristo morreu na cruz, ressuscitou por nós, para lavar o nosso pecado, para a gente não andar mais perdido. E sendo assim, Ele mesmo há de vir para restaurar a criação, para restaurar todas as coisas e redimir a nossa vida. Gloriosamente nos apresentar publicamente como filhos adotados por Deus, não é? Onde nós seremos com Cristo glorificados e seremos salvos eternamente e levados para a morada celeste. Que seja assim para a glória do Senhor. Que essa esperança encha o nosso coração. Que é o olhar para a redenção divina. Hoje, concretize no nosso coração a esperança de Deus. Porque é essa esperança e nenhuma outra que vence o sofrimento de forma plena, eficaz e eterna. Que o Senhor nos abençoe, que Ele nos dê a graça e a paz para entendermos essa verdade. Amém? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Deus bendito, louvado seja o Teu nome por essa palavra, Senhor, e por entendermos como que a Tua redenção prometida para nós nos faz triunfar sobre os sofrimentos da vida, Senhor. A Tua redenção eterna, Senhor, a manifestação suprema da glória dos filhos de Deus, é o que hoje precisa entrar no nosso coração como esperança, como certeza de que o Senhor nos ama e de que o Senhor há nos redimir completamente, gloriosamente, no dia em que Jesus Cristo voltar. Ó Deus, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a entendermos a vida, a entendermos os porquês, Senhor, que as coisas ruins acontecem, Senhor. Mas, principalmente, nos ajuda a entender que os sofrimentos do tempo presente não se comparam a tamanha manifestação de glória, Senhor, quando o Senhor Jesus Cristo voltar naquele dia glorioso, que ninguém sabe a data nem a hora, Senhor, mas todos nós temos a certeza de que vai acontecer. Senhor, tantas e tantas vezes buscamos esperanças em lugares errados, Senhor, em pessoas, Senhor, em coisas, mas não olhamos atentamente para essa redenção, Senhor. Mas que hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo e também, Senhor, na força desse Espírito de Deus que já nos selou e nos preparou para a vida eterna, Senhor, que o Senhor transforme a nossa mente, o nosso olhar, Senhor, não nos atentando nós às coisas visíveis, aos sofrimentos, mas que a gente se atente às coisas invisíveis, à eternidade, Senhor, à Tua glória, Senhor, à Tua bênção prometida naquele glorioso dia do Senhor, ó Deus. E que, sendo assim, nós sejamos pessoas agradáveis a Ti, agradáveis ao nosso próximo, Senhor, e que vivamos a nossa vida não apenas caminhando para o céu, Senhor, mas com o céu estampado nos nossos corações, porque é isso que nós precisamos e é isso que nós mais queremos, e nós te pedimos isso em nome do Senhor Jesus Cristo, pedindo ainda, Senhor, que Tu faças abreviar esta crise que vivemos, que o Senhor esteja com as famílias enlutadas, com aqueles que foram alcançados pela pandemia, Senhor, que Tu promovas a cura, como o Senhor já está fazendo em tantos lares e tantas famílias, Senhor. E o Senhor nos dê, Senhor, descanso e regozijo na Tua presença, para suportarmos não somente essa luta, mas todas as lutas que tivermos que enfrentar até o fim da nossa vida ou até o dia glorioso do Senhor. Que
que seja assim para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Nós te oramos, nós te agradecemos e dependemos de ti. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos e vocês que nos visitam nas redes sociais, aqui é a nossa palavra de gratidão, aqui é a nossa alegria de ter todos vocês conectados às nossas redes sociais, mas não apenas as redes sociais, conectados com os nossos corações, com as nossas vidas. Aqui fica a nossa palavra de gratidão a todos que têm orado pelas nossas vidas também. Nós sabemos que há muitas lutas, mas o Senhor faz-nos triunfar sobre todas as coisas. E aqui nós desejamos uma semana abençoada a todos. Nós que aqui entramos e adoramos com o Senhor, tenhamos a atitude de sair para servi-lo e testemunhar a presença de Deus e o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém, irmã? Amém. Dá o seu glória a Deus aí para as pessoas, irmã. Amém. Deus abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã. Também agradeço aqui a presença de todos vocês conosco, pelo Facebook, pelo Instagram. E é isso, Deus abençoe sua vida, seu lar, sua família. E estaremos juntos, né? Quarta-feira e no próximo domingo também, se Deus quiser. Quarta às 19h30, domingo às 18 horas, esteja conosco. Quarta estudando a palavra e orando, e domingo cultuando ao Senhor, ouvindo a palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor encha a sua vida de paz, de alegria e de bênçãos, em nome de Jesus. Fique na paz, você e a sua família.